Olá a todos, bom dia, boa tarde. Eu já tinha gravado uma primeira versão deste vídeo, mas quando fiz o upload para o YouTube, já depois de ter apagado o original, descobri que estava tudo sem som. Portanto, como veem, estou ainda a dar os primeiros passos nesta nova encarnação não vou dizer YouTuber, porque odeio essa palavra, mas de partilha de vídeos. Já escrevi um texto com os pontos altos do documento final do sobre a sinodalidade. Estes vídeos pretendem apenas ser um acompanhamento a esse post. Eu posso estar no meu blog, atualidadereligiosa.pt, podem encontrá-lo. Há três partes para este vídeo. No fundo, eu dividi o documento final em três grandes pontos que eu achei mais importantes. O terceiro ponto é a transparência, um vídeo muito curto de 2 minutos que também podem encontrar no site. O segundo ponto, o envolvimento dos leigos, um pouco maior. O primeiro ponto, que é este, de que vou falar agora, tem a ver com a descentralização. É o grande tema do documento final do Sínodo da Sinodalidade. Parece-me ser uma das grandes conclusões, as recomendações sobre como é que a Igreja pode proceder à descentralização e o que é que isso representa. Portanto, vou entrar já nesse assunto para ver se isto também não fica muito longo. Os parágrafos que têm a ver com esse ponto começam no 119. Portanto, já bem dentro do documento, e vão mais ou menos até ao parágrafo 135. Portanto, vamos ver, eu tinha dito já a semana passada, quando gravei um outro vídeo sobre este assunto, e também no artigo que escrevi para o Expresso, quando esta última fase do Sínodo começou, que uma das grandes novidades do Sínodo provavelmente seria a recomendação de o fortalecimento, o reforço de organismos intermédios entre as conferências episcopais nacionais e a Santa Sé. Portanto, estamos a falar aqui de organizações continentais, essencialmente foi o exemplo que eu dei, continentais, de bispos que podem discutir temas que são de interesse mais geral para toda uma região ou para todo um continente. De facto, o documento final refere exatamente isso. No parágrafo 119, apela à formação de províncias eclesiásticas e agrupamentos nacionais e continentais de igrejas. E vai mais longe, especificando no parágrafo 120, dando como exemplo zonas de interesse comum. A Amazónia, a bacia do Rio Congo e o Mediterrâneo. Portanto, aqui temos um conjunto, um organismo para refletir sobre a Igreja a nível da Amazónia, reuniria bispos de diferentes países, não necessariamente todos os bispos desses países, mas só os que estão diretamente envolvidos, mas não é a mesma coisa que a CELAM, que é a Conferência Episcopal de todos os países da América Latina. Da mesma forma, em África, na Bacia do Congo, que é o outro exemplo que o texto dá, e no Mediterrâneo teria bispos da zona da Península Ibérica, Itália, Grécia, etc., mas também do Norte da África, e que teriam aí interesses, assuntos em comum a discutir. Portanto, esse é um ponto muito importante, esta recomendação. O texto dá também como exemplo a seguir as Assembleias Continentais que tiveram lugar durante este processo sinodal. Portanto, estamos a falar de o processo de discernimento deste sínodo começou a nível paroquial, grupos de oração, etc. Foi subindo, diocese, Conferência Episcopal Nacional, passando depois para uma fase continental em que estavam presentes representantes dos diferentes países e chegou-se depois a um documento final continental. Portanto, isso é apontado como um exemplo a seguir para o futuro, para discernimento de grandes questões da Igreja. Pronto. Portanto, temos aqui estes órgãos intermédios já explicados. Nesses processos, o que o Sínodo pede é que se vá mais longe do que apenas incluir os bispos nesses organismos, que é o que acontece atualmente. E pede-se que sejam incluídos diferentes representantes da diversidade do povo de Deus. Faço aqui um parênteses para dizer que destes diferentes representantes, nem todos têm de ser representantes de fações diferentes ou grupos diferentes dentro da Igreja Católica. Podem ser da sociedade civil, podem ser de outras igrejas cristãs, podem até ser de outras religiões. São pessoas que tenham algo a dizer sobre questões sociais, etc., que são afetadas por este problema. Este parênteses é para dizer que esta preocupação ecuménica e, em menor grau, mas também interreligiosa, percorre todo o documento. E, portanto, há aqui um grande enfoque em valorizar e fortalecer as relações ecuménicas e o diálogo interreligioso como parte deste processo sinodal para a Igreja Católica. Pronto, fecha parênteses.
voltamos aqui ao documento final, há uma alerta para a Santa Sé de que, no parágrafo 128, de que algumas igrejas locais poderão não ter facilidade logística ou financeira para conseguir participar efetivamente nestes organismos intermédios. E, portanto, há uma recomendação à Santa Sé para que ajude a agilizar e a gerir estas dificuldades para garantir que todas as diferentes igrejas locais possam ter a sua voz representada. Portanto, esse também é um ponto importante. Parágrafo 129, muito interessante, fala de concílios plenários nacionais ou provinciais. De concílios, aliás, o termo em português penso que é concílios particulares plenários, que tanto podem ser nacionais como provinciais. De que é que estamos a falar aqui? Estamos a falar de encontros de representantes de todas as dioceses, isto para um concílio particular nacional, plenário, representantes de todas as dioceses em Portugal, que se reúnem para discutir e aprofundar temas. Okay? Isto tanto pode ser feito a nível nacional como provincial. Presumo, eu agora não tenho certeza se isto significa de vários países juntos, por exemplo, se podia ser, por exemplo, da Península Ibérica, ou se são de regiões dentro do país. O documento aconselha, diz que isto já está previsto no direito canónico e aconselha a que se realizem de forma periódica. Diz que se devem realizar de forma periódica. E pergunto a vocês o que é que são estes concílios, porque é que nunca ouvimos falar deles? Talvez porque o último concílio que se realizou em Portugal foi em 1926. Nunca mais se ouviu falar deste assunto em Portugal, eu nem sabia que isto existia. Qual é a diferença entre isto e um encontro plenário da Conferência Episcopal? É que o concílio particular plenário é mais do que apenas um encontro dos bispos. Envolve também outros representantes da Igreja. Nomeadamente, e como está previsto no Código de Direito Canónico, representantes de ordens religiosas ou institutos religiosos, reitores de universidades católicas, reitores de seminários, e, eventualmente, também vigários gerais, etc. E, eventualmente, também leigos ou representantes da sociedade civil, entre aspas, da Igreja, que sejam tidos como pertinentes, com um certo limite. Esses não podem ultrapassar metade de todos os delegados dos outros pontos. Portanto, isso pode servir ao Código de Direito Canónico, está lá tudo explicado. E isso, obviamente, é muito mais do que apenas um encontro de bispos. É um encontro, no fundo, de toda a Igreja representada, com os leigos também a terem voz e diferentes fações a terem voz. Muito interessante. Estou muito interessado em saber se isto alguma vez vai sair do papel, se isto se vai realizar, nomeadamente em Portugal, não é? Que é o nosso país, é aquilo que mais nos interessa, ou nos outros países de língua portuguesa. Portanto, este é um ponto muito interessante, está no 129. Portanto, avançando aqui na questão da descentralização, temos a seguir estas palavras sobre os concílios particulares plenários, temos um parágrafo, o 131, a sublinhar, a enfatizar o facto de que o Papa é o garante da unidade da Igreja. Portanto, sim senhora, descentralização, mais voz para os leigos, isso é tudo ótimo, mas não pode substituir o papel do Papa na Igreja. Diz aqui vou citar, atenção que eu estou a traduzir diretamente do inglês, porque eu não consegui encontrar ainda uma versão, e mesmo esta versão em inglês é provisória, não consegui encontrar uma versão sequer provisória em português de todo este documento. Então diz aqui no parágrafo 131, o Bispo de Roma, que é a fundação da unidade da Igreja, é o garante da sinodalidade. É ele que convoca a Igreja na sinodalidade e preside sobre ela, confirmando os seus resultados. Enquanto sucessor de Pedro, ele desempenha um papel único na salvaguarda do depósito da fé e da moral, assegurando que os processos sinodais são orientados rumo à unidade e ao testemunho. Juntamente com o Bispo de Roma, o Colégio dos Bispos tem um papel insubstituível no apacentar de toda a Igreja. Pronto. Portanto, isto é uma salvaguarda, isto não é uma descentralização à maluca, continua a haver um lugar, obviamente, muito importante para o Papa e para os bispos a nível local. Isto é aprofundado um pouco mais à frente, no parágrafo 134 e 135, quando se fala de uma sã descentralização. E aqui volto a citar, esta descentralização significa deixar à competência dos bispos a autoridade para resolver, no exercício do seu mundos enquanto professores e pastores, os assuntos
com os quais estão familiarizados e que não põem em causa a unidade doutrinal da Igreja. Portanto, isto no fundo, eu não sei porque é que não usam mesmo esse termo, isto no fundo é subsidiariedade, que é um princípio basilar da doutrina social da Igreja, deixar para os níveis mais próximos de uma situação a resolução desse problema ou dessa questão. Portanto, é uma coisa que faz todo o sentido. A Igreja já aconselha a que a sociedade civil o faça em questões políticas e de administração, portanto faz sentido que a Igreja o faça também, mas atenção, isto não significa que a Conferência Episcopal Portuguesa ou a Igreja Portuguesa possa decidir que para enfrentar um certo problema em Portugal vai passar a ordenar mulheres ao sacerdócio, enquanto Espanha não o faz, enquanto depois Itália também faz e França não faz. Isto não é assim. Uma Igreja há vários ritmos em questões doutrinais, não. Portanto, questões doutrinais, a Igreja avança como um todo a partir de Roma. Questões que são mais particulares, que não põem em questão a unidade doutrinal da Igreja, sim senhora, pode haver espaço de manobra para as igrejas locais. E depois, no 135, também um apelo, que eu acho que vem em boa hora, das igrejas, para que os diferentes dicastérios da Santa Sé consultem as conferências episcopais antes da publicação de importantes documentos normativos. Faz-me lembrar, obviamente, toda a polémica que houve agora recentemente à volta do Fiducia Supplicans, que foi publicado de surpresa, sem consulta nenhuma, às conferências episcopais e acabou por ser uma barraca a nível de imagem pública e mesmo de unidade da Igreja, com várias regiões, um continente inteiro, a dizer, atenção, isto aqui não se aplica, façam lá como entenderem nos vossos países, mas aqui não. E que foi preciso depois a Igreja andar a fazer controlo de danos, para tentar remediar essa situação. Podia ter sido resolvido se tivesse havido uma maior consulta, é isso que o sínodo pede. Logo a seguir, e para terminar este ponto, pede uma coisa que eu não faço a menor ideia porque é que está incluída no mesmo parágrafo, não parece ter muito a ver, mas diz: é importante para o bem da Igreja que os membros do Colégio dos Cardeais se conheçam melhor uns aos outros e que sejam promovidos ou sejam fortalecidos os elos de comunhão entre eles. Isto traz-nos a uma questão que é muito importante. O Papa Francisco, como nós sabemos, tem estado a nomear cardeais dos países mais recônditos, de países cardeais e bispos, muitas vezes que ele conhece pessoalmente quando vai a esses países. O caso aconteceu agora recentemente na Indonésia, embora esse caso da Indonésia, depois esse cardeal tenha pedido para ser dispensado disso, mas já aconteceu noutros casos. Aconteceu com o Dom António Marte, por exemplo, quando o Papa veio a Fátima, mas às vezes bispos que eu tenho quase certeza que o próprio Papa também não conhece, quase que dá a ideia que ele dá uma volta ao globo e põe o dedo e diz: eu quero um cardeal daqui, e vai à procura de alguém. Estou a pensar no caso do bispo da Igreja Greco-Católica Ucraniana da Austrália, que foi nomeado agora recentemente. O que é que isto? Qual é o efeito disto? Primeiro efeito positivo. Temos igrejas locais de sítios que nunca estariam representadas no Colégio dos Cardeais a estarem representadas e a terem voz no Colégio dos Cardeais, isso é bom. Mas, por outro lado, temos um conjunto já significativo de cardeais que não conhece a realidade em Roma e que não sabe como funcionam as organizações, como funciona a linguagem, como se processa toda a burocracia, e são, por isso, um alvo fácil e apetecível, ou podem ser, para grupos de interesse que depois querem manipular os seus votos ou querem aproveitar-se dos seus votos para, quando houver, por exemplo, um consistório para escolher o próximo Papa. E, portanto, cientes do perigo disso, vemos aqui os membros do Sínodo a alertar e a dizer: atenção, é preciso fortalecer a união entre estes cardeais para evitar esse problema. Pelo menos é essa a leitura que eu faço. Pronto. Portanto, este é também um ponto importante. Como disse, não sei porque é que está misturado com os outros, mas cá está, no parágrafo 135. Com isto termino esta primeira parte sobre a questão da descentralização. Como já disse, há um segundo vídeo sobre o envolvimento dos leigos e um terceiro vídeo sobre a transparência, que são substancialmente mais curtos e que vos convido a ver também. E também a irem sempre ao site para ver o texto mais completo, que inclui as citações, que está em atualidadereligiosa.pt. Podem pesquisar por documento final do Sínodo e devem encontrar com alguma facilidade. Muito obrigado pela vossa paciência e voltarei em breve com outros apontamentos.